Bom dia, hoje dia 4 de maio de 2021, nós vamos ter nesse momento então a defesa de estágio da estudante Érica Aleixo, que fez na área de sinocultura na Granja Ferra, em Timbé do Sul. A defesa de estágio, então, é um momento muito importante na vida do estudante, né? Faz parte da estrutura curricular do curso técnico em agropecuária. Queria agradecer a presença do Virgílio Schneider, que compõe a banca, que tão prontamente dispôs a participar, a presença da nossa colega Lidiane, representando a coordenação de extensão, aos colegas da Érica, que esteve presente, né? Estão presentes nesse momento, passados, e os estudantes da segunda série, né? Que estão aqui conosco hoje, acompanhando a defesa de estágio. Érica, então, esse momento é o momento teu, da apresentação das tuas atividades que tu fizestes no teu estágio. Uhum. Vou voltar aqui. Bom dia, então. Bom dia, professor Luiz Fernando. Bom dia, minha banca, senhor Virgílio Schneider. Meu nome é Érica, eu vim apresentar para vocês hoje minha defesa de estágio na área de suinocultura. Bom, introdução. Consegue-se constatar indícios do consumo da carne suína desde a idade da pedra polida pelos europeus e pelos asiáticos, e a sua domesticação datou mais ou menos pela mesma época. As civilizações dos babilônios e dos assírios, eles cultivavam esse hábito alimentar desde a antiguidade, enquanto os hebreus e os árabes, eles abominavam esse hábito alimentar. Só a partir, então, da Idade Média, que a carne suína passou a ser vista como um símbolo de luxúria. No Brasil, ela foi trazida em 1532 por Martim Afonso de Souza, que foi comandante da primeira navegação colonizadora, vinda de Portugal. E em 1580, já era bem notável a presença dos suínos na região paulista e baiana. Hoje em dia, a nível mundial, a carne suína ela é a mais consumida, e a nível nacional, ela é a terceira mais consumida. Bom, descrição da empresa. A granja ela foi fundada no ano de 1969 pelo senhor Nicolau Neto Ferro, que deixou de herança para o seu filho e atual proprietário, senhor Jackson Ferro. Quando a granja foi fundada, ela utilizava o sistema de manejo extensivo e a reprodução era por monta natural. Ela não desfrutava de nenhuma tecnologia, era utilizado apenas o trabalho braçal. A granja também contava com apenas um cachaço e pouquíssimas matrizes. Atualmente, a granja ela conta com um sistema intensivo, ela tem tecnologia primária e conta com 300 matrizes e 2 cachaços ativos, sendo que um é utilizado para a produção de sêmen e outro para a indução do cio. A infraestrutura atual. A granja, tá certinho o slide, só para confirmar. A infraestrutura atual. A granja, ela conta com um escritório onde é realizado o controle das fichas de parideira, conta também com um laboratório onde é realizado a produção de sêmen. Ela conta com um galpão maternidade 1, onde ele é dividido em 2 salas, contendo 16 baias individuais cada uma. Conta com um prédio da maternidade 2, dividido em 4 salas, contendo 12 baias individuais e suspensas. Conta com galpão confinamento, onde também é separado o setor da engorda e o setor de inseminação. E conta com um silo de armazenagem de milho, onde é um dos principais ingredientes na produção de ração. Bom, cotidiano da granja. Ao chegar na granja, a gente realizava a limpeza das calhas, que seria utilizar enxadas para remover o excesso de matéria fecal das baias individuais, onde era puxadas para as calhas principais. Ao final de cada manhã, de cada tarde, a gente utilizava a limpeza dessas calhas principais
com água que tinha no encanamento interno delas. E o destino final desse dejeto era a esterqueira. A gente também realizava, que consiste no ato de fornecer ração ao animal, e a gente utilizava essa concha dosadora da foto, que comportava em média 900 gramas de ração. E a quantidade fornecida para cada animal dependia do seu estágio de desenvolvimento, que eu vou explicar mais para frente. A gente também realizava varrição, que consistia apenas em varrer a poda para tirar o excesso de poeira e o excesso de ração deixado caído no chão. Bom, manejo alimentar. O manejo alimentar adequado ele se faz necessário para garantir o crescimento, a produção e a reprodução dos animais, sendo que eles são dependentes de uma dieta balanceada, tanto em vista nutricional quanto do ponto de vista econômico. Na granja, o manejo alimentar ele era realizado 2 vezes ao dia, sendo a primeira às 7 horas da manhã e a segunda às 6 da tarde. E a quantidade variava também. As fêmeas vazias, que a gente chama, que são as com baixa score de condição corporal, que é as que estavam no setor da engorda, elas recebiam 3,5 kg de ração por dia. As fêmeas que estavam gestando, elas recebiam 2,5 kg de ração por dia. As que estavam no final da gestação recebiam de 2,5 kg a 3 kg de ração por dia, com o único objetivo de maximizar o crescimento do feto nessa finalização. Outra atividade que a gente também realizava era o preparo das baias da maternidade, que consistia na higienização dos pisos e das paredes, e depois, com água sob pressão, e depois dessa higienização, a gente observava os escamoteadores, os pisos, as outras gaiolas suspensas, para ver se estava tudo certinho, para não ocorrer nenhum acidente. E a transferência das matrizes, que era realizada de 3 a 7 dias antes do parto, com o único objetivo delas se acostumarem com o novo local de habitação. Bom, o manejo reprodutivo, ele é um conjunto de práticas que deve se realizar nos animais nas diversas fases das suas vidas, visando dar o máximo de produtividade possível. A gestação, na espécie suína, ela dura em média 114 dias, sendo isso seria 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Controle do cio, ele corresponde à identificação da monta por meio da fêmea, e quando a gente observava sinais de pré-estro e de estro, a gente realizava o passeio do cachaço em frente às baias da fêmea, e após isso a gente realizava o teste de pressão lombar com o único objetivo de ter certeza que elas realmente estavam no cio. E aí só então a gente realizava a inseminação artificial. Para a gente ver se elas estavam realmente no cio, a gente tinha que observar alguns sinais. Como sinais de pré-estro, a gente percebe agitação, a gente percebe tentativa de monta, elas começam a emitir grunhidos e elas ficam com a vulva inchada e avermelhada. E quando elas já estão no S mesmo, que é o dito cio, elas ficam com as orelhas levantadas, o rabo balançando, elas têm a mania de urinar frequentemente, elas têm uma descarga vulvar de um muco claro, que a gente chama de corrimento, e elas ficam imóveis na presença do cachaço. Então, quando a gente observava esses sintomas, a gente realmente já realizava a inseminação dita. Bom, a inseminação artificial, ela é uma técnica que vem sendo utilizada desde a década de 70, que ela ganhou grande impulso para ela ser um método de reprodução que tem uma eficiência econômica muito grande. Ela consiste em introduzir o sêmen do macho no local mais apropriado do sistema genital da fêmea. E pode ocorrendo a ocorrência de fecundação. Bom, como vantagens e desvantagens da inseminação artificial, a gente pode ditar mais vantagens do que desvantagens desse método. Uma das principais vantagens é o potencial de melhoramento genético,
a facilitação do manejo reprodutivo de parição, e também a gente percebe uma rentabilidade maior na atividade, e outro ponto positivo é a redução de mão de obra, já que não precisa de tantos cachaços assim na granja. E a desvantagem que eu consigo citar para vocês é a falta, talvez, de pessoas qualificadas para realizar tanto a produção do sêmen quanto a inseminação artificial em si. Porque apesar de ser um trabalho fácil, se não bem empregado, pode não ter um bom resultado no final. Bom, a produção de sêmen. Deixa eu só ver se eu esqueci esse slide aqui. A granja ela realiza a sua própria produção de sêmen, tanto para inseminar suas matrizes, quanto para vender para os produtores rurais de regiões próximas. Para isso, a gente encaminhava o cachaço até a sala de coleta, onde fica o manequim, e após isso a gente aguardava do lado de fora. Só quando ele montava no manequim de coleta, o técnico da granja entrava lá com um copo e um filtro e coletava em média 100 ml, que depois isso ia dar em média 24 doses de sêmen. Depois disso, depois da coleta, era levado para o laboratório, a gente retirava essa parte gelatinosa com o filtro e era diluído com o diluente específico para sêmen de porco, que era um pozinho, e após isso a gente fazia uma lâmina e colocava no microscópio para observar a mobilidade espermática. E aí só então, depois dessa observação no microscópio, a gente envasava em frascos plásticos e botava sob refrigeração de 5 graus. Ponto de inseminação. Tá no slide certo, gente? Professor, pode só confirmar para mim se tá? Sim? Obrigada. Bom, o processo de inseminação, ele é iniciado com a higienização da região vulvar. E após isso, a gente ia fazendo um ângulo de 45 graus, até que a gente sentisse que ficasse bem firme, em sentido horário e movimentos leves, até que sentisse que ficasse bem firme no sistema genital da fêmea. Após isso, então, a gente acoplava os frascos onde estava armazenado o sêmen, e enquanto o cachaço passeava na frente das fêmeas, o líquido ia descendo. Depois que a gente observava que todo o líquido tinha descido, a gente fechava as pipetas e deixava a porca em contato com os cachaços por mais alguns minutos, para ter certeza de que nenhum sêmen foi desperdiçado. E na hora de retirar a pipeta, também era um ângulo de 45 graus, em movimentos anti-horários e leves. Bom, manejo com os leitões. Quando o leitão nasce, ele apresenta cerca de 8 dentes, os quais podem causar lesões tanto no aparelho mamário da porca, quanto nos outros animais da leitegada. Então, pensando nisso, a gente realizava o corte dos dentes, durante ali a primeira semana de vida deles, com um alicate específico. Com uma mão a gente segurava o leitão e abria a boca dele, e com a outra mão a gente realizava o corte. Tinha que tomar muito cuidado para não causar nenhuma lesão no lábio, nem na gengiva, nem na língua, e também tinha que tomar cuidado para não fazer nenhum corte irregular, que podia machucar mais ainda. E a caudectomia, que é o corte do rabo, ele consiste em eliminar o último terço da cauda, visando evitar o canibalismo entre os suínos. Então, a gente utilizava esse alicate específico também, que era ligado na tomada, e além de realizar o corte, ele já realizava a cauterização também, para evitar sangramento excessivo. Bom, fornecimento de calor e de ferro. Nos primeiros dias de vida, o leitão ele não possui a capacidade de manter a sua temperatura corporal bem desenvolvida, e essa perda de calor pós-nascimento, ela pode ocasionar baixo desenvolvimento, hipotermia, maior suscetibilidade a doenças e maior índice de esmagamento, já que ele vai procurar ficar próximo à mãe para poder se esquentar. Buscando evitar essa perda produtiva, a granja ela fornecia calor
através dos escamoteadores, que seriam essas casinhas com luz interna. E além do fornecimento de calor, a granja também fornecia ferro, porque através do leite materno só eram supridas de 10 a 20% do total necessário. Então, a granja, a gente realizava a aplicação de ferro subcutânea de 200 miligramas até o terceiro. A gente também realizava o processo de castração, porque os machos adultos não castrados, eles produzem hormônios que causam alteração tanto no odor quanto no sabor da carne. Então, os animais que são destinados ao abate, eles têm que ser castrados entre o terceiro e o quarto dia de vida. Para isso, para realizar a castração, a gente segurava as pernas traseiras dos leitões, de forma com que eles ficassem de ponta cabeça, e realizava um corte vertical com bisturi em cada bolsa escrotal. Aí depois a gente espremia, causando a expulsão dos testículos, e após isso, com uma tesoura especial, também era feito o corte do ducto deferente e do cordão espermático, para evitar hemorragias. Bom, fornecimento da primeira ração e o desmame e a creche. Os leitões, eles começavam a receber pequenas porções de ração a partir do quarto dia de vida para que eles pudessem se acostumar. Essa quantidade ela ia aumentando gradativamente até o 15º dia de vida, onde eles também seriam desmamados e seriam encaminhados diretamente para a creche. Já na creche, as instalações da creche da granja é dividida em 2 prédios, tanto que a capacidade para total são 800 leitões, sendo que na primeira creche tem capacidade de 30 leitões por baia, e na creche 2 tem capacidade de 18 leitões por baia. A creche 1 era a creche que eles iam após o desmame, e a creche 2 era o lugar onde eles iam antes de serem vendidos para os frigoríficos. Bom, moçagem. Moçagem, também conhecida como sistema australiano, é uma forma de identificação que é muito utilizada nas granjas suínas pela sua facilidade de leitura. A numeração utilizada lá na granja para toda a leitegada era o número 11, consistindo em um pique na orelha esquerda e um pique na orelha direita. Na granja, tinha um total de 6 cachaços, mas apenas 2, como eu disse anteriormente, eram ativos. Um desses cachaços que já estava inativo, ele estava muito velho, não era usado nem para redução do cio e muito menos para produção de sêmen. Então, o médico veterinário foi consultado e o resultado final foi realizar a castração dele. A castração do cachaça ela é um pouquinho diferente, porque antes de começar o processo, causar a expulsão do testículo não é feito com nenhum instrumento, é feito utilizado apenas as mãos em movimentos giratórios em sentido horário, até que o cordão espermático ele se rompa naturalmente. E no meu período de estágio, a gente também pôde observar um caso de prolapso uterino e
Opa, voltou. Desculpa, gente, tive um problema com a internet. Enfim, onde eu tinha parado era no prolapso. O prolapso, ele se entende por uma esterilização de um órgão por uma cavidade. A gente presenciou esse acontecimento de uma matriz pós-parto. Segundo o médico veterinário, a parede uterina dela sofreu uma grande força e ela ficou muito fragilizada e foi por isso que ocorreu. Só que o prolapso, ela acabou deixando ela muito debilitada e o tanto que os tecidos de fora ainda estão todos necrosados e já não tinha mais nenhum procedimento cirúrgico que pudesse a salvar. Então, pensando para acabar o sofrimento da porca, acabou que ele sugeriu o sacrificamento e assim foi feito. O prolapso ele tem um odor muito forte. A gente ficou bem assustada quando a gente viu, mas depois se acostumamos. Então, dúvidas? Nesse momento, então, vamos passar a palavra ao membro da banca, o senhor Virgílio Schneider, para fazer suas considerações. Certo. Está muito bem a apresentação. Meio deu uma travada na internet aí, mas tudo bem, a gente vai fazer alguns questionamentos, então. Ali no teu estágio, qual é a mais te interessou e chamou a atenção nessa parte do teu estágio? Qual atividade que mais me chamou a atenção? Isto. Eu gostava bastante. Eu gostava muito do manejo com os leitões. Para mim, foi a melhor parte do estágio. Tanto a castração, o corte dos dentes, porque era coisa que a gente realizava praticamente toda semana. Eu peguei uma prática enorme e, para mim, estar com os leitões era a melhor parte do estágio. Certo. E qual era a quantidade de leitões por matriz, em média, aí na granja? Na granja era em média 10, 11, tinha umas que tinham até 3 leitões. Sim. Eu considerava uma quantidade boa. Certo. E a tecnologia usada ali na granja, você achou que estava meio abaixo ou está dentro dos padrões? Eu acho que estava meio abaixo, comparando com algumas outras granjas que eu pude ter contato depois. Sim. Você poderia indicar algumas sugestões para eles melhorar essa atividade ou não tinha aquele intercâmbio com os donos da granja? Qual a sua opinião? Eu não tinha muito contato com o dono da granja, porque Sim. como o estágio foi no verão, ele tinha casa de praia, acabou que ele foi com a esposa e a gente ficou mais com o supervisor de estágio, que a gente também ficava, ele fazia as atividades dele, a parte burocrática, e a gente ficava fazendo a parte prática junto com os outros 2 trabalhadores de lá. Certo. O tempo também é um mês só, pouco, né? Até entrar no ritmo, a gente já entende isso. E em relação a preços, custo do milho, agora com essa elevação do preço, o que ele acha viável ou o que está havendo com os preços e custos para a granja aí? Pois é, isso já não vou saber te responder, porque eu terminei meu estágio, né, em 2019, fiz ele em janeiro de 2019, Sim. E na época a única coisa que a gente aprendeu, a gente fez, na verdade, em relação à produção de ração, foi entrar no silo de milho para poder empurrar o milho para eles produzirem a ração. A gente não aprendeu nem como é que era a formulação, a quantidade, o balanceamento da dieta, como é que era realizada. Então, eu acho que hoje em dia, com o preço que está, teria que dar uma mudada aí, né? Em custo-benefício. E o preço tende a R$120 até o fim do ano. Então, vai ser complicado. E soja também tá. Tem que ser adaptar de uma nova forma.
É complicado. E em relação a acidentes de trabalho aí na granja, você não chegou a ver algum ou comentário na granja, o que ocorre durante o trabalho? Não. O único acidente de trabalho que eu presenciei foi que um dos trabalhadores, ele trabalhava de chinelo e acabou que ele machucou um pé um dia, porque uma porca pisou na hora da transferência das matrizes para a baia da maternidade, mas foi só isso mesmo, foi só falta de cuidado, porque nós trabalhávamos de bota de borracha, né, que é o recomendado, Sim. e ele estava de chinelo. Tem que tomar cuidado, isso. É. Aí, em relação a doenças, tinha muitas doenças e o uso de medicamentos, estava tudo bem feito? Estava tudo certinho. O único que a gente presenciou mesmo foi esse prolapso uterino e retal. E a gente presenciou diarreia em alguns leitões só, pouquíssimo, uma leitegada, acho que foi. Certo, ok. Eu vou passar então para o professor Luiz Fernando. Da minha parte, era esses questionamentos a mais aí. Tá, obrigado. De nada. Obrigado, senhor Virgílio, sempre com as suas contribuições, as suas considerações, que vêm ao encontro do crescimento dos nossos estudantes. Obrigado, Virgílio. Certo, obrigado. Mais alguém Tudo bom. presente que gostaria de fazer algumas considerações, algumas perguntas para a Érica? Esse é o momento. Os estudantes da segunda série, fiquem à vontade. Colegas das terceiras do ano passado também, do ano retrasado, né, Érica? Ninguém quer fazer nenhuma consideração, então, Érica, estou muito satisfeito com a tua apresentação, né? Fiquei muito contente com a tua desenvoltura. Né? Esse é um momento que realmente vocês se superam, tu se preparou, tu estudou, fez uma boa apresentação, né? A gente viu que tu vivenciou, que tu gostou de estar lá presente. Eu não sei se tu pretende continuar na área agrícola ou não. 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 Mas com certeza o curso técnico foi algo muito importante para a tua vida, para a tua formação. Tu vai levar isso para o resto da vida, mesmo que você seja uma médica, uma advogada, você vá trabalhar num hospital, trabalhar num comércio. Eu tenho certeza que o curso técnico contribui muito para a tua formação como pessoa e de vida. Com certeza. Vocês eram um grupo, a turma terceiro D, uma turma muito alegre, né? Saudade. Muita saudade de ver vocês andando pelos corredores da instituição. Era muito gostoso trabalhar com vocês. Sim, algumas curiosidades, Érica. São mais de 300 matrizes e tu me disseste que tinham 2 machos. Um para fazer o passeio, para rufiar, né? Identificação dos fios. E um somente para coleta de sêmen? Era isso mesmo? Um macho só para coletar sêmen, para seminar todas as fêmeas? Alô? Oi, não consegui. Era somente um macho para coletar o sêmen? Isso, somente um. A redução da mão de obra é considerável, né? Sabe quanto tempo levava para fazer inseminação artificial numa única fêmea? Olha, a gente levava, geralmente, a quantidade máxima que ficava ali no setor da inseminação eram 8, 7 matrizes no máximo. A gente levava ali uns 45 minutos para inseminar, porque daí era eu, a minha colega de estágio e mais um dos trabalhadores, né? Daí é mais rapidinho. Você realizou a inseminação? Isso, Um empecilho da inseminação artificial é a qualificação da mão de obra. Será que é um empecilho a qualificação da mão de obra? Será que qualquer trabalhador, que qualquer orientação em alguns minutos não saiba fazer? Ou precisa de uma capacitação muito grande para fazer a inseminação artificial? Está me ouvindo? Oi, desculpa, que travou o início da pergunta, eu não consegui entender. Um dos empecilhos da inseminação artificial é a capacitação do trabalhador, né? Tu acha que é um empecilho? Isso. Com 15 minutos de treinamento, um servidor, um empregado que nunca fez a atividade não é capaz de realizar essa atividade?
travou. Alô? Alô? Não tinha nenhum, não tinha nenhum histórico de já ter realizado a inseminação. Oi? Oi? Sim, estou ouvindo. Tu pode falar. Consegue me ouvir? Sim, tá bom. Eu acho que depois que tu começa... Deu? Dá para ouvir? Sim, pode falar. Tu começa a pegar a prática, tu consegue realizar sim, mas quando a gente chegou lá para fazer a primeira vez a inseminação, a gente se sentiu muito inseguro porque um movimento errado no colocar a pipeta, tu pode machucar a porca, tu pode ir no local não mais apropriado, e acho que isso no início se torna um empecilho sim. Ok, obrigado pela tua segurança, né, em responder. Isso é um aspecto muito importante, tá? Esse domínio, né, ao responder as questões. Tá. Érica da Rosa Prudêncio Aleixo, eu me dou satisfeito com a tua defesa de estágio e considero este momento, essa etapa da tua formação como técnico em agrícola encerrada. Uhum. Fica então nesse momento para tuas considerações finais. Então vamos lá. Considerações finais. A Granja São Roque, né, ela é uma unidade produtora de leitões, como eu já tinha falado. A gente trabalha lá desde a gestação até a parte que eles são encaminhados para o frigorífico, né, para os frigoríficos. A granja conta com 300 matrizes, 2 cachaços ativos. Como eu também tinha período de estágio, eu pude compreender a parte na prática e também conhecer a realidade e o cotidiano de uma empresa rural. No meu período de estágio, eu tive inúmeras experiências, não só pessoais, como profissionais que contribuíram para a minha formação técnica. E eu sou muito grata por essa fase que eu passei na minha vida e por esse ciclo que se encerrou, né? Está se encerrando hoje. Ok. Então, tá bom. Uns ciclos, né? Nossas vidas são de ciclos. Importante que tu reconheceu que esse ciclo foi importante. É verdade. Tá? Mais alguma consideração? Eu queria agradecer, então, a presença do Virgílio, que sempre se dispôs a estar conosco, contribuindo. A nossa colega Lidiane, representando a CEGEX. Aos estudantes que estão aqui, aos colegas, amigos da Érica. E a todos os demais que estão aqui presentes. Vocês têm uns familiares, né? Tá? A gente não consegue visualizar. Presencialmente a gente consegue visualizar assim, dessa forma não. Então damos por encerrada essa etapa. Agora vamos parar a gravação e podemos conversar um pouquinho mais na sala. Até mais. Até mais.